Cimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Quinto sinal marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia para você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. De volta amanhã com o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Pedro Campos, Thaís Freitas, Cláudio Humberto, Sônia Blota e o nosso Manhã Bandeirantes é o que traz para você na programação da Rádio Bandeirantes Campinas a notícia do que acontece pertinho da gente, os destaques da região metropolitana, do nosso interior de São Paulo e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você ficar por dentro de tudo neste dia 30 de outubro de 2025, quinta-feira, e vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando nossa área está chegando com o timaço de Carlos Batista e as principais informações do mundo dos esportes. A Rádio Bandeirantes Campinas você acompanha na multiplataforma do Grupo Bandeirantes. Obrigado a você que sintoniza 85.7 na faixa estendida do seu rádio FM. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, o mais completo dos aplicativos. Tudo que o Grupo Bandeirantes produz você tem gratuitamente na palma da sua mão. Programação ao vivo, inclusive da Band Campinas. De repente está fora da região, está num local onde você não consegue acompanhar na tela da Band os nossos telejornais, a nossa programação, não tem problema. Pelo celular, pelo tablet, você tem tudo a hora que você quiser, só baixando gratuitamente o Band Play. Uma excelente quinta-feira a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. A agilidade do jornalismo pelas mídias sociais, também do portal Bandmulti, para você seguir portal Bandmulti, portal Bandmulti no Instagram e no portal bandmulti.com.br tem a aba ao vivo para você nos acompanhar 24 horas por dia. E para quem gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, nesse momento, já estamos no ar, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o canal de vídeo da Rádio Bandeirantes, onde você acompanha a nossa programação direto dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad e com as entrevistas, os comentários dos nossos especialistas no assunto, do timaço de Carlos Batista e tudo mais disponível para você acompanhar a qualquer hora do dia. Por exemplo, a entrevista de ontem do João Brigatti, dentro do Nossa Área, você tem também nesta manhã disponível. O coordenador de futebol da Ponte Preta falou muito sobre a situação do clube. Está lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Leandro Lopes na central técnica e a coordenação técnica é do Gil Kleber. A gente começa trazendo para você informações para orientar o motorista que trafega pelas ruas, avenidas e rodovias que cortam nosso interior de São Paulo. A situação no sistema Anhanguera Bandeirantes nesta manhã tranquila, apesar da chuva que para e volta quase todo momento por aqui. O motorista que segue sentido São Paulo enfrenta 1 quilômetro de lentidão na passagem por Jundiaí, do KM 61 até o 60, e mais 1 quilômetro de para e anda na chegada à cidade de São Paulo, do 12 até o 11. Melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só vai reduzir a velocidade já na capital paulista, a partir do quilômetro 18 e até o acesso para a marginal do Rio Tietê. Boas são as condições também para o motorista que trafega na rodovia Santos Dumont, tanto sentido Indaiatuba quanto no sentido Campinas. O tráfego vai fluindo, apesar de, em alguns momentos, pista molhada fazer com que o motorista reduza a velocidade nesse trecho, que o limite é de 80 km por hora. No corredor Dom Pedro I, mais cedo, lentidão foi registrada no anel viário Magalhães Teixeira a partir do trevo de Valinhos. E até agora, para o motorista que segue sentido rodovia Dom Pedro, ainda há reflexos do excesso de veículos e da lentidão típica para o horário. Trevos dos Amarais e da Leroy Merlin, na Dom Pedro I, também apresentam excesso de veículos nesta manhã de quinta-feira.
Na SP-332, a rodovia Zeferino Vaz, a lentidão ocorre entre o Laranjão e Barão Geraldo. Ainda segue a interdição da passagem inferior no quilômetro 116 e os motoristas que saem do Real Parque devem acessar o distrito. Para acessar o distrito ou seguir para Paulínia, precisam utilizar o retorno operacional que está no quilômetro 112 do Tapetão. O trânsito por ali está fluindo bem agora. O retorno do quilômetro 113, no entroncamento com a Dom Pedro I, deve ser usado prioritariamente por caminhões e ônibus. No sentido contrário, para quem vai acessar o Real Parque, o retorno deve ser feito lá no trevo de Betel, que fica no quilômetro 119. Nesse momento, também alto fluxo de veículos para o motorista que segue na rodovia Dom Pedro I em Campinas, na pista sentido rodovia Anhanguera. A movimentação é grande ali no quilômetro 144, no final da Anhanguera. No trevo oposto, trecho contrário, quem está saindo da Anhanguera para acessar Dom Pedro vai enfrentar lentidão na chegada ao trevo de Barão Geraldo pelo quilômetro 138. Você sabe que o Manhã Bandeirantes, durante toda a nossa edição, vai continuar atualizando você sobre as condições de trânsito e contando com a sua mensagem, com o seu flagrante pelo nosso WhatsApp liberado para a sua participação com mensagem de texto, mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. O Manhã Bandeirantes conta para você o que de mais importante movimentou a região de Campinas nas últimas horas e, claro, trazendo também as principais informações do dia que mexem diretamente com o nosso cotidiano. A polícia aqui na região descobriu um esquema que está sendo ainda ampliado na investigação. Nós contamos ontem alguns detalhes, mas eu quero trazer para você mais informações a respeito desse caso. A descoberta de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em uma residência no Jardim Baronesa. Os policiais encontraram computadores utilizados para registrar as transações e uma máquina contadora de dinheiro, além de mais de R$200 mil em espécie. Parte da quantia estava em um cofre e outra dentro de uma mochila no quarto de hóspedes. Um casal foi preso e, além de muita grana, também foram apreendidas porções de maconha e cocaína na residência. Além disso, os criminosos monitoravam a movimentação do lado de fora por meio de câmeras de segurança ligadas a um televisor instalado na sala. A ação policial foi resultado de denúncias anônimas que indicavam o imóvel como ponto de tráfico e centro contábil de facções criminosas, principalmente, claro, o PCC, facção que age dentro e fora dos presídios. Durante a abordagem, um homem de 33 anos foi parado enquanto saía da residência. Ele permaneceu em silêncio durante toda a abordagem. A namorada não. A jovem de 23 anos percebeu que a casa caiu, estava extremamente nervosa, e aí é uma estratégia da polícia nessas ocasiões. Separa os dois suspeitos, cada um ouvido por um policial em cantos diferentes, em locais em que eles não consigam se comunicar, nem mesmo com contato visual. As contradições aparecem e aí é cana. Também com R$200 mil na casa, maconha e cocaína, era muito difícil negar qualquer participação nesse esquema que segue investigado agora pela Polícia Civil. Os dois estão à disposição da Justiça, todo o material foi já periciado e eles respondem por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A mulher entra como testemunha nesse caso, vai ser averiguada. Ele como o principal responsável pelo ponto considerado estratégico para o crime organizado. Trazendo também informações para você de um acidente que aconteceu aqui na cidade de Campinas e que deixou um motorista ferido após o veículo em que ele estava ser atingido por um carro que cruzou o sinal vermelho. Um acidente de trânsito registrado na noite de ontem no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Francisco Glicério. O motorista teve ferimentos no braço e foi levado para um hospital particular. Outras pessoas que estavam com ele no automóvel não se feriram. O carro tinha
pai e filho. O filho estava dirigindo, o pai no banco da frente, outros 2 adultos e uma criança. A família estava na Benjamin Constant, o semáforo estava aberto. Só que aí passa um carro na Glicério, que estava com o sinal fechado, e atinge esse automóvel. A família estava voltando de uma pizzaria, inclusive, naquele momento. O motorista do outro automóvel parou, não se feriu, deixou o local e não precisou de atendimento médico. Expectativa é que ainda hoje, caso que foi registrado durante a noite, durante a madrugada, tenha algum avanço nessa investigação, inclusive com câmeras de monitoramento daquela região. Se não as câmeras do Sincamp, as câmeras de comércios instalados praticamente no coração do centro de Campinas. Vamos girar a nossa reportagem com assuntos além do mundo policial, porque uma pesquisa realizada pelo CIESP traz pra gente um sentimento da indústria aqui na região de Campinas. O CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O levantamento foi feito com as empresas para saber quais são as principais questões que podem travar a economia hoje aqui do interior paulista. E uma delas, pouco falada é verdade, é a dificuldade para a compra de chips e outros dispositivos eletrônicos. Mas não é a única. Walter Sena, titular do Band Cidade de Todas as Noites, é quem conta para você mais a respeito dessa pesquisa. A possível falta de semicondutores vem do impasse entre Holanda e China. Segundo os empresários, o impacto pode ser grande. Para se ter uma ideia, só na montagem de um automóvel são usados até 3.000 chips. A falta de chuva e a queda nos reservatórios também acendem o alerta para a indústria, que depende diretamente da água como matéria-prima, principalmente nos setores de alimentos, bebidas e produtos químicos. Na pesquisa do CIESP, 67% das empresas disseram estar muito preocupadas com o risco de desabastecimento. Sobre a negociação da redução do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, a expectativa é que se tenha uma solução até o final do ano. Nós, por aqui, entendemos que as reuniões técnicas, que podem ter início na próxima semana, devem perdurar pelo menos 90 dias. Em relação aos indicadores da sondagem industrial, 45% dos associados prevêem a continuidade da estabilidade verificada nos últimos meses, principalmente em relação ao faturamento. O levantamento também mostrou os números da balança comercial regional. Em setembro, as exportações somaram 310 milhões de dólares, queda de quase 5% em relação ao ano passado. Já as importações cresceram 27%, ampliando o déficit para mais de $1 bilhão no mês. São 10 horas da manhã e mais 13 minutos. A gente vai trazer ainda hoje mais informações sobre um dos polêmicos assuntos da Câmara Municipal de Campinas. Ontem tivemos a votação sobre a abertura da comissão processante contra a vereadora Mariana Conte. E ela não foi aprovada, ou seja, não seguirá o processo de cassação contra a vereadora do PSOL, que pediu um afastamento temporário, que pediu uma licença de 45 dias para participar da ação humanitária da flotilha que levaria comida, água, medicamentos para moradores da faixa de Gaza no conflito do Oriente Médio com Israel. Nós vamos trazer os bastidores ainda hoje nessa edição do Manhã Bandeirantes, que vai contar para você esses e outros assuntos logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país.
São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 17 minutos. Voltamos com o nosso Manhã Bandeirantes. Seguimos com a sua participação daqui a pouquinho, inclusive pelo 19 97102 1493. Quero ouvir a sua participação. Nós vamos também continuar na cobertura das operações que aconteceram, uma mega operação do Rio de Janeiro e as consequências dela, as análises dos especialistas e a sua participação também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Deixa eu contar para você, na reportagem da Graziele Geronde, abrimos a semana falando sobre o evento que acontece em Campinas até amanhã, a Semana de Negócios e Empreendedorismo. Uma oportunidade para quem está empreendendo ou quem quer começar o próprio negócio em Campinas, acompanhar palestras, painéis, ouvir um pouco de quem já está nesse mundo há mais tempo, quais são as dores, as dificuldades, os prazeres também, e a rodada de negócio que fecha na próxima sexta-feira a programação. Então, até sexta-feira acontece a 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo de Campinas, no Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário da cidade. A Graziele Geronde foi acompanhar o primeiro dia do evento e conta mais informações para você. A Claudiana vende semijoias há 8 anos e faz parte de um grupo de 6 mulheres envolvidas com esse tipo de comércio. Pela primeira vez, elas participam da Semana de Negócios e Empreendedorismo. A importância é fazer com que nós, do projeto, nós somos um projeto com mais de 6 mil mulheres hoje empreendendo dos seus negócios, artesã. É a chance que a gente tem de mostrar, não só para Campinas, mas também para outros empreendedores e empresários, a importância que tem o trabalho do artesão. E também gera parcerias, a gente tem conexões com outras empresas. Participaram também do evento outros empresários expondo produtos e serviços. A Semana de Negócios e Empreendedorismo é promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campinas. A expectativa da ASIC é que 2.000 pessoas passem por aqui até esta sexta-feira para fazer negócios e se qualificar. O evento vai terminar com uma rodada de negócios, uma oportunidade para os empresários de diversos setores fazerem novos contatos. Mais de 200 devem participar desta edição. Nos últimos 7 anos, foram gerados mais de 89 milhões de reais em negócios. É uma rodada de networking, todo mundo tem a oportunidade de fazer o seu pitch.
né? E daí de fazer negócio. As pessoas saem daqui não só com o cartão com contato, com o lead, para fazer, já fazendo negócio mesmo efetivamente, fazendo uma venda, principalmente de serviços. A Maria Lúcia tem uma empresa de contabilidade. Para ela, participar do evento é uma forma de adquirir mais conhecimento e clientes. Hoje precisamos estar sempre atualizando, trazendo novidades para quem trabalha conosco, trazendo informações, principalmente na minha área, que é contabilidade, que precisa passar o conhecimento para clientes, para colaboradores. Precisamos desse network, precisamos desses conhecimentos. Às 10h21, a gente destaca agora os impactos da chuva das últimas horas, porque sim, teve chuva forte em Campinas e isso provocou alguns problemas durante a tarde, início da noite de ontem. Chuva que tivemos vários pontos de alagamento, temos imagens inclusive para ilustrar, você que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, alguns desses pontos em que a Defesa Civil precisou trabalhar. E olha, foram vários deles pela cidade, além de quedas de árvores que também foram registradas. O Centro Integrado de Informações Meteorológicas, que faz parte do Instituto Agronômico de Campinas, registrou 22 milímetros de chuva até 4 horas da tarde. Não houve registro de feridos, isso é o mais importante. As áreas mais atingidas ontem com a chuva foram os bairros a Vila Marieta, Jardim Brasil, Pissarrão, Cartódromo é ali em torno da Lagoa do Taquaral, e Avenida Princesa do Oeste. A água chegou à altura dos pneus dos carros na Princesa do Oeste. Vamos à lista completa dos locais com alagamento. 4 pontos foram registrados. Avenida das Amoreiras, com a Dom Joaquim Mamed Leite. Teve alagamento na Avenida das Amoreiras em outro ponto, no cruzamento com a rua Las Casas dos Santos. A Avenida Princesa do Oeste, quase toda a sua extensão. E a Avenida Carlos de Campos, no cruzamento com o Balão do Curtume. A Defesa Civil registrou ainda 2 quedas de árvores. Uma na Vila Costa e Silva e outra na Vila Progresso. Um muro caiu no Jardim Santa Lúcia e 2 imóveis foram atingidos por água. Um no Cidade Jardim e outro no Jardim Tamoio. Quinta-feira, dia de limpeza para esses imóveis, de monitoramento ainda por parte da Defesa Civil, porque a frente fria não passou ainda completamente. A expectativa para hoje, Nath Luquezzi, que já está conosco aqui nos nossos estúdios. Primeiramente, bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Chuva mais forte, chuva mais fraca. O que teremos pela frente? As temperaturas agora estão entre 21 e 22 graus. A umidade relativa do ar, segundo o CEPAGRE da Unicamp, está em 84%. Teremos uma quinta fria e chuvosa? Teremos uma quinta fria e chuvosa porque a gente ainda tem a atuação de uma baixa pressão em alto mar. O que isso significa? Esse sistema forma áreas de instabilidade, traz mais umidade, forma mais nuvens de chuvas mais pesadas e elas também estão dando origem a uma nova frente fria. Tivemos uma frente fria logo no início da semana e mais uma nova frente fria chegou ao estado hoje e por isso que a gente vai ter bastante instabilidade prevista para hoje e os próximos dias. Pancadas a qualquer hora do dia que podem ser fortes com raios, ventanias, mas isso em curto período. Os ventos frios e úmidos vindos do mar ajudam a reduzir as temperaturas e deixam o tempo encoberto. Portanto, hoje a máxima não deve passar aí dos 21 graus. A umidade do ar varia entre 83% e 89%. Alta probabilidade de um arco-íris durante as aberturas de sol entre as nuvens durante o dia de hoje. Amanhã o tempo permanece também instável. Chuva ainda pela manhã, início da tarde. O sol aparece bastante tímido e as temperaturas sobem um pouquinho em relação ao dia de hoje, mas nem tanto. O negócio é que no sábado as coisas mudam, as temperaturas sobem mais, 26 graus de máxima no sábado, mas ainda assim, finalzão de semana com chuva, apesar do calor, e assim seguiremos até o início de novembro, mas é claro que eu vou trazendo as atualizações para vocês. 10h25. Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp estão desenvolvendo filtros biodegradáveis e sustentáveis capazes de remover substâncias tóxicas da água. Um trabalho aqui de Campinas que pode muito em breve se tornar
uma referência no Brasil todo e, por que não, uma realidade nas casas dos brasileiros. A Lucimere Ramalho foi acompanhar de perto esse estudo, conversou com os pesquisadores e vai explicar exatamente como ele funciona na prática. A água que sai da torneira assim limpinha faz a diferença na vida das pessoas. E até chegar aqui, esta água já passou por vários tratamentos para ficar pronta para o uso. Mas olha só, tem algumas substâncias tóxicas que são muito pequenas e que não são retiradas, mesmo após os tratamentos convencionais. E justamente para ajudar nesta área, que uma pesquisa está sendo realizada no núcleo da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. O foco são os resíduos de medicamentos e outros contaminantes, que podem ser eliminados pelas fezes ou urina, ou até despejados para descarte. E é aí que entra o material desenvolvido, produzido a partir da casca de itacumã, um fruto típico da Amazônia, e do tronco de bananeira. Eles são transformados em biocarvões com partículas de ferro e são capazes de filtrar as substâncias tóxicas que ficam presas na superfície do filtro. Esses materiais, eles são inseridos dentro de colunas que fazem um papel de remover esses poluentes. Então, ele preenche essas colunas. A gente faz a captação dessa água com os poluentes, vai para uma estação de tratamento de água e dentro dessa estação, num tratamento avançado, é colocado esse material que preenche a coluna e remove esses poluentes presentes na água. Aqui no Brasil ainda não se tem uma legislação sobre a quantidade deste tipo de material tóxico que pode ficar na água tratada. Mas a longo prazo já se sabe que pode trazer riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Esses poluentes eles vão interagindo com outros poluentes, como os metais pesados e microplásticos. Então, o objetivo da nossa pesquisa é utilizar materiais que sejam de alta eficácia para capturar esses poluentes, que são considerados poluentes que estão ainda em processo de atualização da legislação aqui no Brasil. A partir de agora, os pesquisadores já trabalham na próxima etapa da pesquisa. O objetivo é levar os testes que foram feitos apenas aqui, dentro do laboratório, para estações de tratamento de água e efluentes. Funcionaria como essa espécie de filtro montado aqui no laboratório. A gente está agora em escala, que a gente chama escala de laboratório, a gente tem que fazer testes ainda em escala maior, que é a escala piloto. Esse material ele vai ser protegido, né, pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Unicamp, e com isso a gente pode licenciar essa tecnologia para os interessados, para as empresas interessadas em fazer esse tipo de tratamento da água e do efluente. 10h28. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Nós já temos nosso entrevistado na linha. A gente pode começar, a gente pode depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, depois a gente vai contar para você que nesta quinta-feira tem uma reunião de um dos partidos mais conhecidos do país e com nomes nacionalmente conhecidos que estarão presentes aqui em Campinas, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. Um intervalo rápido e na volta a esses e outros assuntos para você no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h32. Vamos seguir com o nosso Manhã Bandeirantes. O encontro vai ser realizado hoje em Campinas, reunindo os principais membros do Partido Novo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, os deputados federais Adriana Ventura, Marcel Van Hatten, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, cientistas políticos e a presença também do anfitrião, que é o nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. O tema será O Brasil que Queremos, Liberdade e Progresso. Na linha conosco está o ex-deputado federal aqui de Campinas, do estado de São Paulo, Alexis Fontaine, a quem agradecemos, deputado, pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite, por conversar sobre esse evento que acontece nesta quinta-feira aqui em Campinas. Muito bom dia para o senhor, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Paulo, de Osasco, o piloto... Esse é o som de São Paulo que está vindo, gente. Queremos ouvir o deputado Alexis Fontaine, que está na linha conosco para falar mais sobre este evento, hoje quinta-feira, 30 de dezembro de 2025. O senhor me ouve, deputado? Bom dia para o senhor. Estou ouvindo bem, estou ouvindo muito bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Estamos ouvindo sim, perfeitamente. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. O Brasil que queremos, liberdade e progresso. O que será discutido nesse evento que acontece hoje a partir das 7 da noite no Hotel Vitória, em Campinas? Então, Heitor, nós vamos estar com a presença, como você já mencionou, do governador Romeu Zema, que foi um governador que recuperou o estado de Minas Gerais, que estava arrasado, absolutamente arrasado depois das gestões desastrosas, tanto do PSDB quanto do PT, principalmente do Pimentel, que deixou dívidas bilionárias para esse estado, e agora está todo mundo recebendo em dia, né, os funcionários públicos, os municípios estão recebendo repasse, então o estado está novamente nos trilhos. Vamos também ter a presença do Marcel Van Hatten, deputado que vai falar sobre a questão de censura, CPMI dos aposentados, tá certo? Vai falar tudo o que está acontecendo. Depois temos o Ricardo Salles, vai falar sobre o estado de São Paulo, segurança pública, que acho que é um item que está muito presente também, né? Depois de todo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Deputada Adriana Ventura vai falar sobre fiscalização, como fiscalizar o executivo, as estatais, todos esses desvios que estão acontecendo, precisa fiscalizar também. E o cientista político Christian Bauer, que foi um dos fundadores do Partido Novo, e eu, como ex-deputado federal, mas uma pessoa que foi para a política pela indignação de ver essa política tão ruim no Brasil, nessa política que todo mundo reclama tanto, que nós precisamos mudar. Nath Luquezzi, conosco Alexis Fontaine, ex-deputado federal, nome conhecido nacionalmente na política e que hoje será o anfitrião desse encontro do Partido Novo aqui na cidade de Campinas. Bom dia, deputado. Eu queria saber se existiu algum motivo para Campinas ser escolhida para receber esse evento.
ele está casado junto com o evento do RECAP. O RECAP também convidou essas pessoas, a gente viu a oportunidade e é um momento em que Campinas precisa renovar, o Partido Novo está procurando mais filiados, mais pessoas que estejam alinhadas com os nossos valores. Então foi um evento em que o RECAP, né, a gente sabe que tem essa conexão interior das revendas e aproveitando a presença deles, nós acabamos organizando esse evento para poder receber, e é um evento aberto, não é só do Partido Novo, nós vamos falar de eficiência na administração pública, nós vamos falar sobre liberdades, vamos falar sobre vários pontos aí que hoje são temas preocupantes no Brasil. Evento do RECAP é o Conexão Revenda Interior Paulista, que promete movimentar o setor de combustíveis com uma programação intensa e estratégica nos dias 30 e 31 de outubro, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e região. O senhor falou sobre segurança pública e há uma grande preocupação no estado de São Paulo sobre a revenda de combustíveis adulterados, a ligação disso, inclusive, com os casos recentes de contaminação por metanol. Essa também é uma preocupação do Partido Novo, deputado? Olha, a violência sempre é uma preocupação do Partido Novo, porque é uma preocupação da população. Hoje, inclusive, foi deflagrada uma operação aqui na cidade de Campinas, inclusive, né, com o PCC. Novamente, acho que são desdobramentos daquela carbono oculto e que tem que, sim, acabar com esse crime organizado que tomou conta, né, e que tem uma influência muito grande dentro da parte de revendas e adulteração, fraudes, devedores contumazes, tudo que acontece nesse mercado de combustíveis e que é muito nocivo para toda a sociedade. Acho que todos nós queremos que os empreendedores desses mercados sejam pessoas corretas, pagadores de impostos, que não fraudem. Você vai num posto e possa ter a certeza de estar abastecendo o teu carro com bom combustível, que não vai prejudicar o teu automóvel. Então esse tema sempre vai estar na pauta do Partido Novo, um partido responsável com a população e é a dor da população. A gente está vendo as violências chegando cada vez mais perto das nossas casas. A gente quer que isso se afaste, que o crime organizado tenha a resposta adequada para que a paz, né, e a segurança das nossas famílias esteja em primeiro lugar. Outro tema que eu acredito que está na pauta, né, principalmente nas mesas das famílias brasileiras, é a corrupção. Você acredita que o combate à corrupção ele depende mais de leis rígidas ou de uma mudança mesmo na mentalidade da sociedade? Eu entendo que a corrupção ela tem que ser combatida com o que eu chamo as pessoas que não são punidas adequadamente, a impunidade. A gente tem tido exemplos tão ruins no Brasil, né? Principalmente alto escalão político, né? A pessoa é pega com dinheiro, é tirado foto, é filmado, tem casos de corrupção, desvios nas grandes estatais e tudo mais, e parece que tudo se desmancha dentro do judiciário de uma forma quase que banal. O próprio caso do presidente Lula e todo o mensalão e tudo que aconteceu, simplesmente foi desmanchada a operação por uma questão técnica de que não deveria ser investigado em Curitiba e vai para Brasília. Mas em Brasília ninguém está investigando isso. E agora nós temos todo esse grupo de novo no poder. Qual é o exemplo que a gente dá à sociedade? Qual é o exemplo que a gente dá aos nossos filhos? De que o crime compensa? De que a corrupção é leniente? Olha o caso dos aposentados do INSS. A bancada da esquerda fazendo de tudo para que a CPMI não possa investigar. O STF dando habeas corpus para todo mundo não ter que responder as questões. Isso é uma preocupação enorme para que as pessoas que têm valores, pessoas que acreditam que é trabalhando que se deve ganhar a vida, e não a corrupção, que é o desvio do dinheiro público, porque se você começa a passar esse exemplo, o Brasil simplesmente perde completamente os valores de uma nação que tem que crescer, que tem que prosperar de forma correta. Essa é uma preocupação muito grande. A corrupção hoje acho que é um ponto mais sensível, mas qual é o exemplo que nós estamos dando à sociedade? Qual é o exemplo que está se dando quando vários órgãos, né, do judiciário simplesmente libertam traficantes? Aqui em Campinas mesmo tinham 15 traficantes que foram soltos porque tinham alguma dado técnico, alguma coisa, quase que estavam devolvendo as drogas para as pessoas. É inaceitável isso. A gente não pode mais aceitar e a gente tem que se manter indignado e exigir que o poder público, né, que a justiça tenha o rigor da lei para quem comete infrações ou que cometam crimes.
Nós estamos conversando com Alexis Fontaine, ex-deputado federal, anfitrião do evento que acontece hoje em Campinas, com alguns dos principais nomes do Partido Novo, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, inclusive, que é pré-candidato à presidência da República. E nessa semana, deputado, houve uma mudança de filiação do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, até então filiado ao Partido Novo, eleito para esse cargo, e que agora deixa o Partido Novo para se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. O nome do Matheus Simões é cotado para ser um candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Como é que o Partido Novo recebeu essa decisão? Olha, não foi uma decisão que a gente recebeu com felicidade, né? Matheus Simões é uma pessoa extremamente competente, ele tem tocado junto com o governador a administração pública em Minas Gerais, ele tem botado em rigor na administração pública, então ele é um quadro extremamente qualificado. Agora, o Novo não podia reeleger o Zema porque já está no seu segundo mandato, era natural que Matheus Simões fosse o candidato do Partido Novo. Mas o Partido Novo não é um partido grande, é um partido que tem dificuldades nas articulações, até porque ele não tem o que trazer muito, né, o que entregar muito. E a gente acho que tem que ter uma preocupação de que Minas Gerais não caia na mão novamente de estelionatários, de corruptos, de pessoas que vão aproveitar agora que o Estado está todo arrumado, que as finanças estão em dia, para fazer uma dilapidação, né, desmontar e novamente destruir o estado de Minas Gerais. Então teve essa preocupação do Matheus Simões de poder encontrar uma legenda que fosse forte e que deslocaria, inclusive, Rodrigo Pacheco, que é do partido de Kassab, que teoricamente é o candidato de Lula para Minas Gerais, e dessa forma acabou blindando o Pacheco. O Pacheco vai ter que procurar outra legenda se quiser ser candidato a governador do estado de Minas Gerais, isso está na negociação, e dessa forma a gente tenta manter o estado de Minas Gerais em mão de gente responsável e competente. Isso era muito importante. Agora, é uma dor. Matheus sempre foi do Partido Novo, foi o primeiro vereador do Partido Novo, na primeira eleição que o Partido Novo participou. Ele é extremamente competente e a gente sente que tenha perdido uma competência como essa, mas é o jogo da política. Muitas vezes a política você tem que ser pragmático para poder manter um projeto que está sendo vencedor e que está sendo muito saudável e importante para Minas Gerais. Deputado, como está hoje o Partido Novo em Campinas? A legenda teve um candidato à prefeitura, o candidato Wilson Matos, em 2024, perdeu o deputado Paulo Gaspar, que não foi reeleito, e deixou o partido dizendo que não sentia ali que tinha todo o respaldo que ele imaginava pelos votos que teve anteriormente. Qual a situação hoje do Partido Novo e qual o projeto em Campinas para 2026? Há expectativa de lançamento de candidatos a deputado federal e estadual? Muito bem, boa pergunta. O Partido Novo hoje ele está na gestão de Roberta Simões, que é a presidente do diretório municipal. De fato, nós tivemos um período muito difícil em Campinas com o Partido Novo, principalmente em função da imagem do João Moedo, que foi uma pessoa que, ao mesmo tempo, foi o fundador do partido, inspirador. No outro momento, ele se mostrou uma pessoa alinhada com a esquerda, falando até que ia votar no Lula. Isso desgastou muito o Partido Novo, né? Tivemos muitas dificuldades, até para a minha reeleição, que não veio em 2022. E o Paulo Gaspar também teve dificuldade nesse sentido, de poder fazer uma legenda que fosse competitiva. Não adianta um candidato ser competitivo, né? Tem que ter uma legenda competitiva para poder conquistar uma cadeira. Então o Partido Novo hoje está completamente renovado, absolutamente alinhado com a direita, uma direita conservadora, tá certo? Nós não temos mais aquele progressismo que havia dentro do Partido Novo em um certo momento. Isso absolutamente nós limpamos, não tem nenhum resquício disso. Estamos procurando novas pessoas, aquelas pessoas que estão órfãs, que olham outros partidos de direita e têm dúvida, porque tem corrupção, né? Outros partidos que se dizem de direita, mas sempre tem uma corrupção, que já tiveram envolvimento com o mensalão e tudo mais. O Partido Novo não, a gente não aceita nenhuma pessoa que seja ficha suja ou que tenha tido um passado com alguma questão envolvendo corrupção. E sim, teremos em 2026 alguns candidatos, inclusive eu devo me lançar como candidato a deputado federal, mas teremos outros também aqui na região de Campinas, tanto federal quanto estadual. Nós conversamos com o ex-deputado federal e
podemos colocar como um pré-candidato a deputado federal também nas próximas eleições, Alexis Fontaine, do Partido Novo, anfitrião desse evento intitulado nesta quinta-feira, aqui na cidade de Campinas, O Brasil que Queremos, Liberdade e Progresso, recebendo alguns dos principais nomes da legenda, incluindo o governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Deputado, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Uma boa quinta-feira, bom evento para você, para toda a equipe da organização e espaço sempre aberto para falarmos sobre a política local, estadual e nacional aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo convite, um bom dia para todos e todos aqueles que querem compareçam a partir das 7 horas, mas não se atrasem porque vai ser um evento bem cheio, né? Estamos com bastantes inscrições e garanta o seu espaço. Muito obrigado. 10 horas 46 minutos, o Manhã Bandeirantes faz um último intervalo. Na volta tem muita informação e a sua participação. Nós vamos fazer essa última pausa, depois vamos juntos até 11h27, 28, para você depois ter o Nossa Área com Carlos Henrique. E aí, nós vamos trazer para você, além da sua participação, a atualização sobre o caso do Rio de Janeiro com a operação, com números que não param de crescer de mortos e ainda todos os bastidores e o que foi também falado em público a respeito da possível cassação de mandato da vereadora Mariana Conte. Quem votou a favor da abertura da comissão processante, quem votou contra, quais foram os argumentos e o que acontece a partir de agora são os assuntos na sequência aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 49 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Vai mandando sua mensagem que em instantes a gente começa a girar a participação do nosso ouvinte. 19972021493. Antes, Nath Luquezzi, amanhã, último dia do mês, também termina um prazo para quem precisa regularizar débitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Explica pra gente melhor essa notícia. Os empregadores domésticos, então, têm até amanhã, sexta-feira, dia 31 de outubro, para fazer essa regularização espontânea dos débitos do FGTS. Em setembro, o Ministério do Trabalho e Emprego começou a enviar notificações para mais de 80 mil empregadores
que têm pendências. No total, os débitos somam mais de 375 milhões de reais. Aqueles que ainda não regularizaram essa situação devem acessar a plataforma para providenciar o pagamento desses valores devidos. Após o término do prazo, no caso amanhã, os casos não regularizados serão encaminhados à fiscalização com a abertura de processos administrativos. O Ministério do Trabalho e Emprego orienta que esses trabalhadores devem consultar periodicamente o aplicativo do FGTS e da Caixa Econômica Federal para acompanhar se os depósitos estão sendo realizados corretamente na conta veiculada. Caso identifique a ausência de recolhimentos ou valores que são divergentes, é importante procurar o empregador para esclarecer a situação e solicitar, assim, uma regularização. 10h50. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte. A partir de agora, mensagem de áudio, mensagem de texto, a gente compartilha a sua opinião. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Vamos lá. Vamos. Lei da Segurança Nacional. A lei que era para monitorar Pix e bancos digitais. Lei para taxar as bets. Todas essas leis contra o crime organizado. A direita é contra Nicolas, do PL, governadores da direita, tudo contra essas leis. Aí agora, o que a direita quer? A lei da blindagem. Para quê? Favorecer também o crime organizado. A direita brasileira favorece o crime organizado. Aí depois culpa o Lula. Tandy Negrão. Tandy Negrão ainda se recuperando com a voz do final de semana, ainda tá com aquela vozinha de Araci da Top Term que vai se recuperando, quem sabe, nos próximos dias. Mais uma mensagem de áudio, nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi? Gostaria de falar sobre 2 assuntos rapidinhos, são 2 perguntas, tá? Vamos lá. Mas só colocando um pouquinho a minha posição sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, eu acho que nem tanto opressão do que aconteceu no Rio de Janeiro e nem tanto omissão que está acontecendo nesses governos petistas. Eu acho que tem que ter um meio termo entre a opressão e entre a omissão. Foi demais o que aconteceu, mas a omissão também está sendo demais. Essa é a minha opinião. Eu acho que uma solução, apontando uma solução, são várias medidas, mas uma das soluções seria acabar com a progressão continuada, entendeu? E tornar as escolas de período integral, a parte pedagógica faz na parte da manhã, a parte da tarde, a parte facultativa. Tem pessoas que querem fazer outras coisas além da escola e não conseguem. Isso seria uma forma. Lá vai a pergunta. Essa sugestão minha poderia, na sua opinião, ser parte da solução do problema? E eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinha para a Nath Luquezzi. É o seguinte, Nath, você deu uma informação de que as pessoas morrendo com gripe com comorbidade foram, se não me engano, 3. E a sem comorbidade? Quantas morreram? Eu fiquei com essa dúvida. Pessoas normais, jovens, sem comorbidade, quantas estão morrendo de gripe? Essa seria a minha dúvida, a minha indagação. Se você souber, eu agradeço a resposta, Nath. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Bom, sobre a progressão continuada, esse é o termo de um modelo de ensino que permite que os alunos eles passem para o próximo ano ou para o próximo ciclo sem uma reprovação de todas as matérias. É uma forma de tentar amenizar a evasão escolar. Nasceu, inclusive, primeiramente no estado de São Paulo. Governo do PSDB. Progressão organiza o ano letivo em ciclos. Então, do 1º ao 3º ano é um ciclo, do 4º ao 6º ano é um ciclo, do 7º ao 9º ano é um ciclo. E você só é avaliado lá no final. Uma das principais críticas é que você não tem o ensinamento sendo realmente cobrado e avaliado no período certo. Então, corre o risco do aluno chegar no 3º ano sem saber o conteúdo do 1º. Acho que esse assunto precisa sim ser debatido. Acho que tudo que está ligado à educação tem consequência sim para a segurança pública e acho que é parte sim de um debate que precisa ser levado a sério por especialistas. Esse é o meu grande ponto que eu trouxe ontem aqui, que eu
reafirmo também na parte de educação. Tem muito palpiteiro de assunto que não faz a menor ideia. Agora, uma outra forma também de lidar com a questão educacional é investindo na base e colocando realmente uma grade curricular que também inclua a forma de você ser cidadão. O ensino brasileiro ele é muito focado em como consigo passar no vestibular, num curso técnico e me tornar uma determinada profissão. A escola também tem que formar cidadão. Falávamos essa semana, por exemplo, sobre aulas de trânsito. Sim. Tem que ter aula de cidadania, sim. Tem que ter aula a respeito, para ensinar a respeitar os mais velhos, ensinar a respeito aos professores. Tem que ter aula de educação sexual para as crianças saberem quando o toque é de carinho e o toque é de malícia. A escola ela tem que formar cidadão. Não apenas uma máquina que vai passar no vestibular, num decoreba que vai aprender uma fórmula e depois de passado no vestibular a pessoa pode até ter um curso superior, mas não necessariamente vai ser uma boa pessoa para conviver em sociedade. Com relação aos casos de gripe, Nath Lucchesi? São 60 mortes, então, desde janeiro. Dessas 60 mortes, 48 foram de pessoas que não receberam a vacina. Entre os 12 residentes que faltaram, que receberam essa dose, 10 estavam adequadamente imunizados. Porque eu sempre falo, né? A vacina ela leva 15 dias para garantir essa proteção ideal e tudo mais. 2 pessoas apresentaram esses sintomas antes dos 15 dias. E 59 pessoas já tinham as doenças pré-existentes, as comorbidades, e, portanto, também eram de grupo de risco. Mensagens vão chegando, a gente compartilha com você. Daqui a pouco a gente vai trazer reportagem e atualização também sobre o Rio de Janeiro, que é um assunto que nossos ouvintes estão participando bastante, mas antes eu quero ouvi-lo. Eu respeito, mas dá pena de ouvir os comentários do tal do Tandy Negrão. É a direita que defende o crime, né? Hein? É a direita? Foi a direita que disse que traficante é vítima? Hein? Foi a direita que negou, sempre vive negando ajuda para combater o crime no Rio de Janeiro? É a direita que tem um presidente que foi tirado do limbo, tirado do cárcere para ser unicamente para enfrentar e evitar a reeleição do Bolsonaro? Hein? Foi a direita, foi o presidente de direita que saqueou a Petrobras, seu Tandy Negrão? Acorda pra vida, para de querer culpar. O que aconteceu no Rio de Janeiro é uma coisa de coragem. O Rio de Janeiro vive uma guerra que poucos têm coragem de encarar como uma guerra. E numa guerra, infelizmente, morre inocente. Vai morrer inocente. Ou será que o traficante com drone jogando granada, ele tá jogando buquê de flor lá de cima? Hã? Será que com o dia que alguém resolve enfrentar aquela pouca vergonha, tá errado quem enfrenta aquilo ali? É a esquerda que defende bandido. Acorda pra vida, ô peão. Paulo Neves da Vila Nova. Calma, Paulo. Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Violência... Olha, deixa eu trazer aqui. Ontem, inclusive... Me empolguei no comentário, mas não muda uma vírgula do que eu disse ontem e reforço em alguns aspectos, como por exemplo, a gente vê, principalmente na parte da militância mais ferrenha, e entenda, não vou generalizar, até porque o eleitor em geral, ele escolhe um modelo de gestão de acordo com a eleição e com a forma como o país vive. E aí você tem grupos militantes que se tornam quase torcidas organizadas e que influenciam os políticos no poder a tomar decisões. É aí que está a questão que ontem eu trouxe e que acho que precisa ser melhor discutida na sociedade. Porque você tem, sim, de um lado, militantes de esquerda que tratam a segurança pública como um problema a ser resolvido com diálogo, poesia, e como se você fazendo um sarau ali seria o suficiente para um traficante que já matou mais de 100 pessoas se redimir. Só que a direita, ela trata a segurança pública como se você colocar um Rambo atirando para todo lado fosse o suficiente para resolver os problemas históricos que não estão apenas no morro, porque o problema de segurança pública também está nos gabinetes, também está em empresas, também está na Faria Lima, por exemplo. Então, de um lado você tem uma militância de esquerda que romantiza demais o bandido, e do outro você tem uma militância da direita
que criminaliza o favelado, que não tá nem aí se vai morrer inocente, se no meio do caminho vai ter alguma bala perdida. Tivemos uma operação em que até agora o número total chega a 119 mortos. Um único morto inocente já é o suficiente para se tratar essa operação como um fracasso. E aí cabe a você entender quem pode ser esse inocente. Não temos 4 policiais que foram mortos? Pais de família? Você trocaria a vida de 4 policiais pela apreensão de 100 fuzis? É uma conta justa? Uma das vítimas, um rapaz que tinha entrado há pouco tempo na polícia, uma troca de mensagens com a esposa em que ela dizia: e agora, o que eu vou falar para minha filha Sofia que vai crescer sem pai? Tudo isso para apreender 100 fuzis? Ah, prenderam tantos, mataram tantos. Bom, existem várias das denúncias de abuso de autoridade que vão ser investigadas daqui para frente. Então, da mesma forma que sim, a esquerda falha quando afrouxa na hora do combate ao crime organizado, a direita erra muito ao achar que o enfrentamento por si só já é a solução. Há quantos anos tem a Operação do Morro e quantas pessoas já morreram? Resolveu algum problema? Em 2010, o mesmo complexo do Alemão teve aquela cena de todo mundo correndo igual barata para tudo quanto é lado. O que aconteceu? O Comando Vermelho enfraqueceu ou ficou mais forte? A comunidade ali foi protegida pelo Estado ou largada a Deus dará? Faz 2 dias que a operação aconteceu. Não existe vácuo no poder. Não existe uma comunidade controlada pelo crime, depois de uma operação assim, a imaginar que agora não. Agora ninguém mais vai ocupar o morro do Complexo do Alemão. Vai. E se bobear, esses 100 fuzis daqui a pouco estão na mão de novo de facção criminosa. Sabe por quê? Porque o crime organizado também está dentro da política. O governador Cláudio Castro, que bate no peito falando que é um grande combatente do crime organizado, até pouco tempo atrás, era amigo de tirar foto e ter como um dos aliados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, TH Joias. Sabe quem é TH Joias? Diego Raimundo de Oliveira Santos, deputado estadual, integrante da facção Comando Vermelho. Era ele quem negociava a venda de armas como os fuzis que foram apreendidos para a facção criminosa que o governador diz combater. TH Joias andava como autoridade para lá e para cá no gabinete. Deputado do MDB, partido que faz parte da base do governo Lula, que anda de braços dados com o PL de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa dar um passo atrás e entender que existem assuntos que são sim da política, mas existem assuntos que vão muito além dela. Porque crime organizado não tem partido. Crime organizado não quer saber se o governo é de esquerda, de direita. Ele quer saber de quem ele precisa molhar a mão para entrar arma e droga no Brasil. Ele quer saber de quem ele precisa se aproximar no poder judiciário para conseguir habeas corpus, para conseguir facilitar entrada de advogado com mensagem e sair de lá com recado para a facção. O crime organizado quer saber como eles conseguem participar de licitações, quantos playboys, dono de motel, de boate, de restaurante, de posto de gasolina vão ajudar a lavar dinheiro, e a gente fica aqui brigando por causa de Lula e Bolsonaro? Ah, por favor. O que eu ainda não consigo engolir, com todo respeito, é alguém comemorar qualquer que seja a morte. Quem tá com um fuzil na mão numa operação policial e troca tiros com a polícia sabe o risco do que tá acontecendo. Um policial que é colocado numa operação sabe que todos os dias ele vai pro trabalho sem saber se ele volta para casa. Isso não significa que a gente tá assistindo um filme do Batman contra o Coringa, do bem contra o mal. Porque a gente tá falando de vida. E tem gente comemorando morte, mas depois se passando por cidadão cristão defensor da vida. Então, muito cuidado com essas pessoas. Porque elas se vendem como aquelas preocupadas com o bem-estar social. Aquelas que são cidadãs que cuidam das vidas
Vida de quem? Vida de quem está no próprio grupo social, na própria bolha social? As outras não importam? Vida de bandido? Ah, a esquerda vai passar pano. A direita vai comemorar. E o meio? E o resto do Brasil? O centrão também não dá para confiar. Tá na hora da gente amadurecer, colocar os adultos na sala para discutir assunto que tem que ser técnico e não político. Mas acho que para 2026 ainda não vai dar tempo. 11h05. Tem mais participação, tem mais mensagem, a gente vai contando para você. A mensagem que chega nesse momento... Emílio Zanelato, bom dia. Nas informações sobre as ruas e estradas da região, sugiro informar as crateras e buracos existentes em todas as nossas que não são fechadas há 15 anos. Está insuportável. Ah, a gente já fez alguns desses giros pelos buracos também. E, por favor, Emílio, conta pra gente também onde é que tem próximo da sua casa, do seu caminho, torcedor Ponte Pretano, o Emílio Zanelato, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Quem mais participa conosco? Daqui a pouco eu trago mais mensagens, mas já que entramos no assunto, Nath Luquezzi, um tema importante é o seguinte, tem muita gente que está inseguro, obviamente, de viajar para o Rio de Janeiro. Gente que, por exemplo, tem passagem aérea marcada para sair do aeroporto de Viracopos em Campinas e não quer simplesmente se colocar numa zona de conflito e zona de guerra, como a que estamos assistindo na capital fluminense. O que pode ser feito com quem já comprou uma passagem aérea para o Rio e quer desmarcar, adiar ou cancelar essa viagem? Agora, as companhias aéreas, elas permitem que passageiros que tiverem voos ou conexões no Rio de Janeiro possam remarcar essas passagens sem custo adicional. A informação ela foi confirmada por algumas empresas, Latam Airlines e Gol. A determinação vale até hoje, quinta-feira, dia 30, 2 dias após a mega operação policial contra o Comando Vermelho na capital fluminense. A Azul informou apenas que está flexibilizando as remarcações e que cada caso será analisado. A medida acontece depois da operação e após a operação, os criminosos ordenaram interdições de vias e fechamentos do comércio em várias regiões. Os ônibus foram incendiados e o transporte público ficou lotado, o que afetou o trânsito em toda a cidade na última terça-feira. Então, até hoje, algumas empresas confirmaram que pode ser remarcadas passagens sem custo, já a Azul só está flexibilizando e cada caso vai ser analisado. 11h07, mais da metade dos corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal no centro do Rio, depois da operação nos complexos do Alemão e da Penha, já passou mais da metade por exame de necropsia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O esquema especial de atendimento no Instituto Médico Legal segue em andamento sem prazo para término. Os demais exames necroscópicos foram transferidos para o IML de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio. Ainda de acordo com a corporação, com a Polícia Civil, parte dos corpos já foi liberada para a retirada das famílias. O mutirão de identificação e reconhecimento teve início ainda na quarta-feira, ontem, um dia após a operação que deixou ao menos 119 mortos, incluindo 4 policiais. O Ministério Público do Rio de Janeiro também enviou técnicos periciais ao IML para realizar um trabalho independente. Segundo o órgão, a atuação quer garantir o cumprimento das diretrizes do Supremo Tribunal Federal, que regula operações policiais em comunidades do Estado. O repórter Tiago Prudente, nosso eterno Manhã Bandeirantes, conversou com alguns especialistas a respeito dessa operação e da facilidade com que fuzis chegam para comunidades, do uso de drones por parte de bandidos até para jogar granadas na direção dos policiais. O Thiago conversou com o Paulo Storani, capitão agora já aposentado do BOPE, e conversou com o Rodolfo Latesa, que é da Academia de Polícia da cidade do estado do Rio de Janeiro. A ADEPOL é a Associação dos Delegados de Polícia do estado do Rio de Janeiro. Então, o posicionamento de um policial militar, de um policial civil, para a gente entender como esses especialistas em segurança também enxergam essa operação. Armas de grosso calibre, drones com bombas, cenas que podiam ter sido registradas em guerras pelo mundo, mas foram no Brasil.
que vai haver nesse enfrentamento? Consequências de guerra. O nível de violência desses criminosos, o nível de resistência que eles têm à ação policial. E a polícia insistindo na sua operação, que a missão precisa ser cumprida, o resultado é esse. Mas essa é a pura, nua e crua realidade do Rio de Janeiro. Um arsenal que espalha o terror. Quase 100 fuzis numa única apreensão. O fuzil virou símbolo do poder das facções a partir dos anos 80. Nos últimos anos, o crime organizado começou a utilizar drones para o monitoramento de policiais e também como armas. Os equipamentos que podem ser comprados pela internet são relativamente baratos, custando a partir de R$3.000. Drones têm se tornado cada vez mais comuns em conflitos, como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Um vídeo gravado ontem durante a operação mostra um drone adaptado como uma lança-granada atacando as forças policiais. O uso massificado de drones se tornou uma regra que modificou todas as operações de assalto e principalmente de incursão. No ano passado, uma operação da Polícia Federal no Rio mirou o uso ilegal desses aparelhos e chegou a prender um militar da Marinha suspeito de operá-los para facções criminosas. Segundo a Polícia Civil, 80% dos fuzis recolhidos no ano passado vieram dos Estados Unidos. 20% tinham como origem outros países como Alemanha, Bélgica, Suíça e Turquia. As armas estrangeiras chegam à América Latina e entram no Brasil principalmente via terrestre, pelas fronteiras com Paraguai, Peru, Colômbia e Venezuela. Para escapar da fiscalização, os fuzis costumam chegar desmontados. A ameaça também vem da capacidade local de transformar as peças importadas em armas prontas para o combate. Especialistas estimam que hoje existam pelo menos 26 mil fuzis nas mãos de criminosos no Rio. Com certeza é uma quantidade de fuzil maior do que todo o contingente das Forças Armadas brasileiras aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive contando com as polícias. E diminuindo o fuzil, diminuindo esse poder, fica muito mais fácil para a polícia operar, sem haver tanta resistência, consequentemente, menos morte. A capacitação e treinamento continuado do emprego e uso de drones para fins táticos operacionais e também de inteligência e reconhecimento é uma obrigação urgente por parte das instituições policiais e dos governos que necessitam prover financiamento e essas modalidades de treinamento com urgência. O deputado federal e pastor Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, fez ontem um discurso emocionado na Câmara dos Deputados ao denunciar que 4 dos 121 mortos na mega operação policial no Complexo da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, eram filhos de membro da igreja dele. Ele é deputado do MDB, partido aliado ao governador Cláudio Castro. Segundo o parlamentar, os jovens não tinham qualquer envolvimento com o crime organizado. Falando aqui é pastor! Quem está falando aqui é pastor! E não é pastor progressista, não! Só de gente, de filho de gente da igreja! Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro.
Não, aquilo ali é teatro, não vai. Esse negócio de chorar. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. E ontem eu tive... Quem tá falando aqui é pastor! Amigo, esse é um trecho, portanto, do depoimento de Ottoni de Paula. Ao fundo a gente ouviu um outro deputado que estava falando, isso é coisa da esquerda, teatro. Lembrando, Ottoni de Paula é um pastor conservador, filiado ao MDB, partido aliado do governador Cláudio Castro. A sessão começou ontem, isso foi um dos motivos para ter tirado o deputado do sério, com 1 minuto de silêncio. E o que chamou a atenção, em sinal também de respeito aos inocentes que foram mortos. Não se enganem, não morreram só bandidos. Foi assim que pediu Ottoni de Paula para a Câmara respeitar 1 minuto de silêncio. Depois, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, solicitou 1 minuto de aplauso para os mortos na operação, porque, segundo ele, a operação só não foi perfeita porque morreram 4 policiais. Aqui em Campinas não foi diferente não, viu? Na sessão da Câmara de ontem, o vereador Vini Oliveira disse que o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi uma chacina, foi uma faxina. Esse foi o termo utilizado pelo vereador do Cidadania. Vamos encerrar esse assunto com a participação do nosso ouvinte, porque depois a gente tem tema local para discutir sobre os parlamentares daqui também. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Tudo bem? Pô, cara, essa chacina que teve lá no Rio de Janeiro, que lá foi um absurdo, hein, rapaz? Os caras, até que ponto chega essa turma da extrema-direita, hein? Os caras são capazes de fazer um negócio daquele para explorar a política, para ganhar a eleição, para derrubar o Lula, para tentar tirar a voto do Lula. E, olha, sinceramente, como que pode uma coisa dessa? Agora estão colocando vídeo aí, à torta e à direita aí, falando mal do Lula, que o Lula foi o culpado e falando um monte de coisa. Se o cara quer acabar com o crime organizado no Rio, vai lá nos jardins, vai lá nos lugares que eles estão. Os caras não estão na favela, não. Você acha que os chefão do crime organizado estão na favela? Não tá. Eles sabem onde tá. Inclusive, esses caras financiam eles, né? Esses caras do crime organizado financiam esses políticos da direita aí. Muito obrigado. O Cícero participando conosco, fechando aqui, o André escreve: 4 garotos negros foram abatidos porque estavam tentando fugir do tiroteio. Agora estão sendo tratados como bandidos. Essa é a sociedade brasileira, onde você morar numa comunidade é motivo de ser tratado como bandido. O Edvalmir Massa: vixe, pastor, acredito nesses cidadãos como acredito numa cédula de R$30. PMDB conservador, Heitor do céu, PMDB, ele usa um termo aqui que a gente não pode dizer, mas é aquele que vai de um lado para o outro de acordo com os interesses financeiros. Não falei que o PMDB é conservador, não. Falei que o deputado Ottoni de Paula é um pastor conservador e foi ele quem fez essa denúncia, mostrando que segurança pública não é assunto de esquerda ou de direita, é um assunto nacional. Ou a gente tira o rótulo político, ou a gente vai ficar vendo gente morrendo no meio do fogo cruzado, alguns aplaudindo, outros achando que o bandido também tem que ser tratado com docinho e nada avançando nessa sociedade. 11h18, a Câmara Municipal de Campinas ontem recebeu e colocou em votação a denúncia apresentada pelo vereador Nelson Osseri contra Mariana Conte, a parlamentar do PSOL, que pediu uma licença de 45 dias para ir junto com um grupo de brasileiros, pessoas do mundo todo, até a faixa de Gaza com a chamada flotilha, um grupo de barcos que levaria ajuda humanitária para os moradores do território palestino. Já adianto que a maioria votou pelo não prosseguimento da denúncia, ou seja, nasceu morta a comissão processante, que poderia resultar em uma cassação dessa que é a vereadora mais votada em Campinas nas eleições 2024. Mas vamos trazer o clima de como foi essa sessão. Imagina, você acha que foi de paz, de tranquilidade? Teve provocação, teve ofensa pessoal, teve até padre sendo chamado de festa junina? Teve. Vamos começar com a vereadora Mariana Conte do PSOL, que foi ao plenário, à tribuna, para defender o seu mandato
e dizer que estava sendo vítima de uma perseguição política dos colegas da Câmara de Campinas. A Palestina é o laboratório cruel de uma desumanização extrema. E é por isso que eu tenho muito orgulho de ter sido parte, como delegação brasileira, junto com o companheiro Magno, que está aqui comigo, hoje presente, e com tantas pessoas de 44 países, mais de 400 ativistas da maior missão de solidariedade internacional em defesa do povo da Palestina. Eu tenho muito orgulho de ter sido parte disso. Porque o que acontece na Palestina é a desumanização racista, e isso une Netanyahu, Trump, a extrema-direita fascista. É o cruel extermínio. E eles querem criminalizar todos aqueles que saem em defesa da Palestina. E é por isso que eu quero dizer o seguinte: esse pedido de abertura de uma comissão processante é uma perseguição política machista e infundada. Os vereadores da extrema-direita envergonham essa casa ao propor alguma coisa dessa natureza. É a criminalização de todos aqueles que defendem a Palestina. E é recalque de vereadorzinho, moleque, covarde, que não tem coragem de fazer o que eu e os meus companheiros fizemos. Não tem coragem de fazer. E são os mesmos negacionistas que na pandemia foram contra a vacina, que defenderam os golpistas, que conspiram contra a soberania nacional, que defenderam a PEC da bandidagem, aqueles que estão interessados em caçar like, disseminando o medo, o terror e a morte. E aqui eu quero falar muito francamente com os vereadores dessa casa. Abrir a comissão processante é uma vergonha a essa casa, é dar um palco para a molecagem desses vereadores, é criminalizar um ato solidário, humanitário, que foi reconhecido internacionalmente e que foi feito como uma luta em defesa do povo que sofre o genocídio. Conclua, vereadora. Abrir essa comissão processante envergonha essa casa. Por isso peço a todos os vereadores, vamos acabar com essa molecagem. Não vamos dar palco para vereador covarde. Obrigado, vereadora. Contra a abertura da comissão processante. Obrigada. O autor do projeto, essa vereadora Mariana Conte, alvo do pedido de comissão processante. O autor do pedido, o vereador Nelson Osseri, usou o tempo também de liderança antes da abertura da votação e, de certa forma, cobrou, quase colocando contra a parede, os vereadores ditos mais conservadores da casa. É a confiança do povo que nos elegeu. O que está em pauta não é perseguição, não é disputa política, não é diferença ideológica, é a responsabilidade institucional de investigar fatos graves que atentam contra a dignidade do mandato parlamentar. Estamos tratando de uma vereadora que abandonou o seu mandato, deixou de cumprir suas funções nessa casa, viajou ao exterior para produzir vídeos e se autopromover nas redes sociais, enquanto a cidade que a elegeu seguia com seus problemas sem sua presença. A esquerda, em todo o Brasil, ela está usando de uma estratégia baixa, de uma estratégia desrespeitosa, começar a dar o mínimo de raciocínio e entender que vocês estão defendendo aqui algo errado. Mas eu chego a ter dó de vocês, porque vocês estão sendo usados. Quanto mais pobre, melhor. Parece que é isso que vocês gostam. A cidade de Campinas, hoje ela sofre demais, exatamente por conta de um governo corrupto, um governo federal que faz todo esse reflexo dentro do município de Campinas. Terceiro maior colégio eleitoral, e nós estamos vendo uma população desempregada, baseada e vivendo de auxílio. É isso que nós estamos observando. E uma vereadora aqui, afastada da cidade há mais de 40 e poucos dias. Então eu acho que, se você é eleito vereador, vereadora,
cumpra o seu papel. E essa quebra de decoro, esse afastamento, por mais licença, por mais lícito que seja, não deixa de ser uma furada, porque quando você fala que vai fazer uma ação humanitária e não realiza, eu lamento, né? É quebra de decoro. Então, assim, não tem como fechar os olhos. E eu peço aqui para os demais vereadores, né, passar um atestado de omissão. Não passe esse atestado. Não tenham medo. E eu espero também que os demais vereadores não tenham recebido nenhuma ordem de presidente de partido, de quarto andar. Eu espero isso. Porque hoje nós vamos saber quem é esquerda e quem é direita. Hoje nós vamos dar publicidade à cara de cada um que fugiu da investigação. Então vamos ao resultado final. Depois dessa cobrança do vereador Nelson Ossiri, foi por goleada, hein? 8 vereadores votaram pela abertura da comissão processante que cassaria, se continuasse, a vereadora Mariana Conte. O vereador Nelson Ossiri, como autor do projeto, ele não pôde participar da votação. Então teve uma cerimônia para que o suplente, o Cabo Miller, do PSD, assumisse e foi vereador por minutos. Votou a favor. Então os 8 votos foram de Benê Lima, do PL, Cabo Miller, do PSD, Débora Palermo, do PL, Guilherme Teixeira, do PL, Marcelo Silva, do PP, Nick Schneider, do PL, Otto Alejandro, do PL e Vini Oliveira, do Cidadania. Votaram contra a abertura da comissão processante que poderia cassar a vereadora Mariana Conte, por ordem alfabética. Ailton da Farmácia, do PSB, Arnaldo Salvetti, do MDB, Carlinhos Camelô, do PSB, Carmo Luiz, do Republicano, Dr. Ianco, do PP, Edson Ribeiro, do União Brasil, Eduardo Magoga, do Podemos, Fernanda Souto, do PSOL, Guida Calisto, do PT, Gustavo Peta, do PCdoB, Herbert Ganem, do Podemos, Igor Diego, do Republicanos, Luiz Iabico, do Republicanos, Mariana Conte, ela mesma, votou contra, Marrom Cunha, do MDB, Mineirinho do Espeto, do Podemos, Paola Miguel, do PT, Paulo Haddad, do PSD, Permínio Monteiro, do PSB, Roberto Alves, do Republicanos, Rubens Gás, do PSD e Wagner Romão, do PT. 2 vereadores se abstiveram. Felipe Marquesi, do PSB, e Rodrigo da Farmadic, do União Brasil. E o presidente da Câmara, Luiz Rossini, regimentalmente não vota. Com isso, pedido de abertura de comissão processante / caminho para a cassação foi arquivado na Câmara Municipal. Um último recado para você que está conosco aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Você que de repente conhece alguém que trabalha numa empresa que parece uma biblioteca. Pode ser a sua realidade. Aquele lugar em que você ainda imprime pedidos, usa carimbos, assinatura a caneta. O Celso vivia isso na Neosense Indústria de Fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava era uma nova impressão. Tudo tinha que ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo e papel perdido. Isso até ele conhecer a Inovar ASC, que apresentou para ele as soluções do WK Radar. Hoje o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem pedido físico, economia de papel e muita coisa mudou. Quer sair da era do papel como Celso e a Neosense? Acesse wk.com.br. Aqui na região de Campinas, para ter o WK Radar, você pode procurar a Inovar ASC. Telefone de contato, DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 1h30 da tarde tem Band Mulher com Nath Luquezzi na tela da Band. Com quais atrações na edição de hoje, Natália? A gente vai receber uma figura ilustre aqui da Band. Não posso falar quem é, mas é um artista aqui da Band+. Vocês vão ter que descobrir às 1h30 da tarde. E também dá uma dica, ele é bem humorado. E os caras que eram humorados foram tudo pra concorrer. Resta um. Ok. Resta um. E teremos também fantasias pro Halloween, nosso esquenta pro Halloween e muitas fofocas do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. Amanhã tem Band Mulher especial. Tem. Isso justifica a ausência de Nath Luquezzi amanhã. Porque você estará onde, Nath? Estarei em Santa Bárbara do Oeste para um Band Mulher bem especial. Então eu também espero você amanhã, 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central
central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família.